Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Enquanto o pessoal acaba de entrar aí, eu vou montando a minha bureta. Vou calibrando a minha bureta, completando, zerando. Para tanto, eu vou usar uma solução de hidróxido de sódio, tá? Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou enchendo a minha bureta. Deixa eu perguntar para vocês estão vendo eu na tela toda ou ela está pedacinho? Me fala aí. Na tela toda. Eu não sei se vocês perceberam, mas o último vídeo da aula, eu estava olhando que ficou só um pedacinho do vídeo. Então, aí os meninos da parte teórica me falaram que estava aparecendo só isso, mas demoraram para falar, né? Então, vamos ver se hoje grava a tela toda, tá? Aí vocês me falam qualquer coisa, tá? Eu vou deixar, eu não vou, deixa eu ver aqui, peraí. Continua tendo a tela toda, e daí eu tô olhando as mensagens. Então, mas agora, para vocês está aparecendo a tela toda, não é isso? O negócio é que quando eu gravo, aparece a tela toda. É que os meninos falaram que não estava aparecendo, por isso. E agora, sinceramente, eu tô meio confuso se está ou não aparecendo. Porque, ó, como está gravando, eu tenho receio de aparecer. Eu queria que aparecesse a tela toda já para mim aqui, né? Tá vendo? Mas não aparece. Eu estou tentando mudar o layout aqui. Vou ver se eu consigo mudar o layout. Fixar minha imagem na tela principal. Ok, ó. Estão vendo aí a imagem maior? Eu vou tentar gravar assim, tá? Que aqui tá pegando a tela mais, né? De mais da metade da tela. Ok? Então vamos tentar fazer assim. Se der algum problema, depois nós vamos mudando, tá bom? Bom, então vamos começar a nossa aula. Está dando um reflexinho ali, vamos tentar dar uma alterada, mas não, tá. Boa tarde para quem está chegando. Espero que vocês estejam muito bem. Nossa aula hoje é técnica de volumetria de neutralização,
a nossa segunda aula. Falamos primeiro de indicadores, não foi isso? Depois, na aula passada, você aprendeu sobre padronização, o porquê que eu devo padronizar uma solução. Usamos o biftalato para padronizar uma solução de hidróxido de sódio. E a partir dessa solução de hidróxido de sódio, titulamos uma solução de ácido nítrico, HNO3, usando a fenolftaleína como indicador. Então, novamente, eu estou aqui com a minha ureta, coloquei a solução de hidróxido de sódio, só que eu fiz a padronização dela e a concentração da solução de hidróxido de sódio que nós vamos trabalhar hoje, 0,100 mols por litro, com um fator de correção de, deixa eu conferir aqui, 0,985. Então, o que significa isso mesmo? Significa que a concentração exata da minha solução de hidróxido de sódio é 0,1 vezes o fator de correção. Ou seja, né, o fator de correção serve para corrigir exatamente a concentração da minha solução de hidróxido de sódio. Qual é o objetivo da aula de hoje? O objetivo da aula de hoje é a discussão sobre diluição. Então, nós vamos discutir sobre a titulação de soluções a partir da diluição das mesmas. Tá? Isso que nós vamos discutir, para você compreender, entender, lembrar, né, e não esquecer mais o que nós vamos fazer. Eu tenho aqui uma solução de HCl, então eu vou trabalhar com uma solução de HCl, cuja concentração eu não conheço. Então, eu tenho uma amostra de HCl, tá? Está aqui no meu becker, preparei a minha amostra, uma solução incolor, né? HCl. HCl é um ácido forte, é um ácido que, quando você compra da empresa, é um ácido concentrado, ele vem na forma líquida, e eu tenho que trabalhar com HCl sempre dentro da capela. A partir do momento que eu abro o frasco de HCl concentrado, saem vapores de HCl que são altamente tóxicos. Então, eu jamais posso trabalhar com HCl concentrado fora da capela. Sempre dentro da capela, com exaustão. Portanto, eu jamais vou pesar HCl. Então, eu tenho que fazer aquela transformação. Primeiro, calculo a massa de HCl, depois eu transformo para volume de HCl que eu vou trabalhar. Tá? HCl não é um padrão primário. Se não é um padrão primário, significa que ou eu não vou ter a concentração, ou vou ter que padronizar para usar para uma outra situação. Então, HCl não é padrão primário, não tem aquelas características que nós precisamos para um padrão primário. Tá bom? Bom, aqui na frente, vou dar uma baixadinha aqui na tela, eu tenho 5 Erlenmeyers. Eu vou pegar a minha pipetinha de 10 ml que eu já lavei. Vou pegar aqui o meu titulador automático. Nós falamos na aula passada, lembra? Ó, coloco bem na pontinha aqui com bastante cuidado. Levanto aqui, né, para enxergar o que eu estou fazendo. Vocês, né? Vou puxando o líquido aqui. Deixa eu dar uma aumentadinha na tela aqui, se eu consigo. Aqui, ok. Dá uma subidinha. O menisco exatamente na minha posição perpendicular. Então, vamos lá. Coloquei aqui. No meu primeiro Erlenmeyer, eu vou fazer isso. Colocar os 10 ml. Só um minutinho que eu vou deixar entrar na reunião. Vou fazer a mesma coisa para todos os outros Erlenmeyers. Então, vamos subir aqui.
Estou preparando as minhas amostras, ou seja, as minhas soluções amostras. Segundo Erlenmeyer com os 10 ml. Terceiro Erlenmeyer, eu vou colocar mais os 10. Mais 10 ml no meu terceiro Erlenmeyer. Dez ml no quarto. Repare como é que eu seguro aqui, tá vendo? Ó, como é que eu seguro meu becker? Porque se escapar do meu pipetador automático, ele não cai. Jamais segura só o becker assim, tá, gente? Ó, apoia ele com o dedinho aqui, ó, você não vai estar contaminando a sua solução e não tem perigo da pipeta cair, porque aí você vai querer pegar para não cair no chão e provavelmente vai acontecer algum acidente. Então, eu sempre penso um pouquinho, ó, tá no meu, deixa eu ver aqui, o quarto Erlenmeyer, não coloquei. Então, esse aqui é o meu quarto Erlenmeyer. Sempre que você estiver trabalhando com uma pipeta e uma pera, ou um pipetador automático, você usa esse raciocínio. Né? Não segura, só não apoia ela simplesmente no beck, não. Com o dedo você consegue... Você consegue... Só um minutinho, que é o quinto. Depois eu vou ler as mensagens aí, tá? O meu quinto Erlenmeyer. Agora deixa eu ler aqui, então. Ah, não, é que eu coloquei no YouTube, tá, gente? A minha preocupação é essa. Quando eu coloco o vídeo no YouTube, se vocês conseguem ver toda ou se é que aparece a tela do que eu estou trabalhando aqui. Né? Então, as pessoas, eles olharam isso para mim, eu falei, não, vou conversar com a outra turma, né, para ver o que se é mesmo, né, isso que está acontecendo. Bom, então o que eu acabei de fazer? Coloquei 10 ml em cada um dos Erlenmeyers, ok? Ó, 10 Erlenmeyers, beleza? Agora o que eu vou fazer, ó, vou pegar uma pisceta com água, tá bom? Uma pisceta com água, tá certo? E vou colocar um pouquinho aqui, um pouquinho cá, um pouquinho cá. Não, minha pisceta tá toda soltando água. Uma quantidade aqui, sem medir, tá? Ó, sem medir. Ó, vou pegar a minha fenolftaleína, vamos colocar 3 gotinhas em cada. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, fiz uma pequena bagunça aqui, mas ainda bem que é água, não tem problema, né? É água. 5 Erlenmeyers, esse primeiro aqui tem apenas HCl, o restante tem a mesma amostra de HCl, só que com 4 volumes, que eu não sei a quantidade de água que eu coloquei lá. Ok, até aí? Bom, vou calibrar aqui a minha bureta, né? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Vou zerar a minha bureta, posicionando aqui certinho, bem devagar, para parar bem no zero. Ok, joia. Tá sem bolha, mas se tiver bolha, depois você dá uma tirada de bolha na bureta. Se tiver muito sujo, você lava de novo. Tá. Então, eu vou colocar meus Erlenmeyers um pouquinho para cá. Então, vamos esquematizar aqui, ó. Eu tenho na minha bureta a solução de NOH. No meu primeiro Erlenmeyer aqui, o primeiro, que eu vou titular agora, eu tenho 10 ml de HCl, cuja concentração
Eu não conheço. Concentração de NaOH eu tenho, 0,100, 0,985 é o fator de correção dela. Então, dá uma baixadinha aqui, dá uma viradinha para cá, e vou eu titular de novo, hein, ó. Abraça a torneira com o dedão, aperto para abrir, depois só troco o dedão. Muito fácil. Abro lá até começar a pingar. Está pingando. Vou dar uma aceleradinha. A hora que começar as gotas ficarem rosas, eu diminuo a velocidade da minha titulação. Começou a ficar rosa, ó. Já fechei, agora vou abrir mais devagar. Vou abrir mais devagar. Agora sim. Está ficando rosa. Até um rosa claro permanente. Está demorando um pouco mais para sumir o rosa. Opa, rosinha clara. Volume de 10,3. Volume de NaOH para esta situação aqui, 10,30 ml. Ok? O que eu fiz então? Coloquei na bureta uma solução de NaOH 0,100, fator de correção 0,985 e titulei uma amostra HCl e gastei 10,30 ml. Calcula para mim aí a concentração do HCl, por favor. Todo mundo, hein? Eu quero as respostas aí no chat. Alguém achou? Olha as casas decimais aí, gente. Quantas casas decimais? Corrige as casas aí, Pedro. Quanto deu? 0,102, 0,102. Como é que eu faço mesmo? Ó, no cantinho aqui, hein? No ponto de equivalência. No ponto de equivalência. A quantidade de HCl é igual à quantidade de NaOH. Concentração do HCl vezes volume do HCl. Concentração do NaOH vezes volume do NaOH. Qual é o volume de NaOH? Desculpe, qual é o volume de HCl? 10 ml. Qual é a concentração do NaOH? 0,100 vezes 0,985. Qual é o volume de NaOH? 10,30. Bateu a continha aí, então, deu 0,102 mols por litro, isso?
Bateu, gente? 0,102, todo mundo concorda? Então, a concentração, vou colocar o ml aqui embaixo, para eu colocar aqui a concentração do HCl em mols por litro. Então, deu 0,102 mols por litro. Beleza. Última coluninha, hein? Qual é o percentual peso por volume de HCl? Faz para mim rapidinho. Vamos lá, quem? Agora eu quero o percentual peso por volume. Ó, para facilitar, hein? Você já sabe como é que eu gosto. Eu gosto que você pegue lá a tabelinha periódica que está no portal e você faça as contas usando ela. Todo mundo sabe disso, não sabe? Então eu gostaria que alguém abrisse aí, porque hoje está meio difícil de eu abrir. Abre para mim e coloca aí o valor do hidrogênio, 1,011, se eu não me engano. E o CL 3545, confere para mim aí, por favor, se é isso mesmo. Hidrogênio é de acordo com a nossa tabelinha, tá? Ah, 1008, desculpa. E o cloreto? Cloreto é 3545? Beleza. Vamos lá? Alguém já calculou o percentual por volume? Pode usar a formulinha direto? Pode. Se quiser fazer regrinha de 3, também pode.
0,37? Alguém achou mais aí? Fazer aqui. O meu deu 0,36. 0,37? Então tá. 0,37. Ok? Enquanto vocês estão aí acabando de fazer a continha, eu vou preencher novamente aqui a minha bureta. Deixa eu preencher aqui minha bureta, zerar a minha bureta. Ok, minha bureta está zerada. Vou pegar o meu segundo Erlenmeyer, tá? Coloquei uma quantidade de água, nem Deus sabe quanto tem. Coloquei aí, dei umas 3 esguichadas com a minha pisceta com água destilada. Tá bom? Então agora, vou dar uma baixadinha aqui para vocês verem a minha titulação. Então vamos lá. Primeiro, posso aumentar um pouquinho a velocidade. Quando começar a ficar mais rosa, eu dou uma diminuída, começo a pingar mais devagar. Quase virando. Quase virando. Quase virando. Virou. Virou. Dá uma subidinha aqui. Aqui está o volume. 10,5. 10,5. Então, 10 mais um X volume qualquer, deu 10,50. Pensa para me responder. Pensa um pouquinho. Qual é a concentração de HCl aqui, nessa segunda situação? Pensa qual é a concentração do HCl nessa situação aqui, onde eu coloquei 10 ml na minha amostra e tuchei um volume de água lá. Não dá para determinar a concentração de uma amostra que está dissolvida se você não sabe qual é o volume que você tem no total titulado. Mas, olha que interessante, você não precisa usar o volume total desde que você saiba qual é a quantidade que você colocou de amostra. Então, quanto você colocou de amostra? Coloquei 10 ml. Então, a concentração daqueles 10 ml, está observando aqui que o volume não mudou? 10,30 para 10,50? Exatamente por isso. A água que você colocou no sistema todo
Não tem problema, não. Você pode colocar mais ou menos água, não tem problema. Por quê? Esse volume aqui que você tem que ter certeza. Agora, calcula para mim o percentual peso por volume. Para calcular o peso por volume, não me interessa qual é o volume de amostra que eu estou colocando. Por quê? Porque eu estou determinando a relação da massa nesse meu sistema aqui. Neste meu sistema. Qual que é o meu sistema? Qual que é o meu sistema? Ô Luiz, mas peraí. Como é que eu vou determinar se eu não tenho volume total? Mas você tem volume total. Olha aqui, ó. A massa de HCl que você colocou no seu sistema depende dos 10 ml. O restante é água. Então não tem problema, você pode colocar a quantidade de água que você quiser. Toda a massa de HCl que está aqui veio desses 10 ml. Então não tem problema você colocar mais ou menos. Por que isso? Porque tem situações que você precisa pipetar só 5 ml de amostra e você pega um LMI muito grande, você enxergar 5 ml de um LMI muito grande pode dar um erro. Então você completa, coloca um pouco de água, coloca 20 ml de água, 30 ml de água, não interessa o volume de água. Porque na sua titulação, importa é o que você pegou. Então, nesse caso aqui, se eu só vou substituir ali o volume, só um minutinho aqui que eu vou pôr o volume aqui do meu. Deu 01. Cadê o... Substituir aqui, só um minutinho, gente. Porque a calculadora aqui dá para fazer essa volta aí toda. Então deu 0, 0, 0, 10, 5. Mesma coisa, vai dar, ó, vezes 10, 0, 38, pelas minhas contas, né? Deu 0,38. E se você for fazer a conta aqui, você vai fazer 10,5 vezes isso, dividido por 10 ml. Vai dar, vamos fazer a continha aqui, ó, 0,100 vezes 0,985, ok? Vezes 10,5 dividido por 10, 0,103. Entenderam, gente? Entenderam que para você fazer uma análise, você precisa conhecer o volume de amostra que você está colocando. Se você usa ou água para diluir, ou qualquer outro componente, desde que não tenha o que você está analisando nesse volume que você está adicionando, não vai mudar nada. O raciocínio é exatamente o mesmo. Perguntas? Deixa eu completar aqui a minha bureta. Enquanto vocês estão pensando a pergunta que vão fazer, eu vou completar aqui a minha bureta. Ao vivo, matando pernilongo. Todo mundo entendeu, então? Olha que beleza, hein? Todo mundo entendeu. Que joia. Que bom. Olha o que eu vou fazer agora, hein? Peguei 2 dos LMIs que eu tinha preparado. Vou misturar os dois aqui, ó. Dos dois. Vou dar uma lavadinha nele para ter certeza que eu não deixei nada para trás. Vou colocar aqui no meu LMI. Dar uma outra lavadinha aqui. Qual é o volume que eu tenho aqui, gente? O volume total, nem Deus sabe. Mas de HCl, a amostra, quanto é que eu tenho aqui? 20 ml. Ok?
O total, não sei, mas eu sei que da minha amostra eu tenho 10 mais 10, 20 ml que eu tenho, que deu origem a tudo isso aqui. Então, vou eu titular, hein? Vou eu titular. Não vou nem mostrar para vocês aí, que depois eu mostro o volume aqui, ó. Ah, tá indo rápido, né, Luiz? Porque eu sei que se em 10 gastou em torno de 10, eu coloquei 20, então vai gastar em torno de 20, né? Então, até os 15, 18 ml, não tem problema eu ir mais. Depois eu reduzo. Aí, quando chegou perto lá, eu dou uma reduzida, aí eu vou mais devagar. Vou mais devagar. Quase, quase. Opa! Ó, que bonito, hein? Rosinha clara. Volume gasto. 20,8. 10 mais 10 mais X. Calcula para mim concentração de HCl e concentração de NOH, enquanto eu vou descartando aqui as minhas soluções. Vocês vão fazendo os cálculos, eu vou descartando e vou lavar a minha vidraria, né? Que vocês sabem, depois da aula todo mundo tem que lavar. Então calcula para mim enquanto eu estou lavando aqui a vidraria. É bom que no estúdio aqui vocês ouvem a água da torneira lavando. Então já sabemos que... Vamos, gente, cadê os cálculos aí? Tô acabando de lavar, hein? Assim que eu acabar, eu quero saber os valores. A concentração. Quero saber a concentração. Quanto deu aí? Tem que dar a mesma concentração. Ué, se eu gastei o dobro e gastei em torno do dobro de volume, ué, tem que dar a mesma concentração, senão eu estou fazendo alguma coisa errada. Não é? Tem que ter mais ou menos a mesma concentração. Ué. Eu gastei... Para 10 ml, eu gastei 10,5. Para 20 ml, eu gastei 10,8. Ou seja, o dobro. Tem que ter a mesma concentração. Então, deu 0,102 aqui. E aqui deu 0,37. Ó, concordam? E aí, que vem aquele negócio. Ô, Luiz, mas onde é que eu faço o teste Q? Ó, se você fosse fazer o teste Q aqui, o que ia acontecer com esse volume aqui? Eu tenho um de 10, outro 10,5, o outro tem 20. Então, ele ia ser eliminado. Ah, por isso que quando eu faço o teste Q para as volumetrias da vida, para as gravimetrias da vida, eu faço com o resultado final, ou com a concentração, ou com o percentual.
Porque se eu fizer aqui, lógico que o 20,8 ia ser desprezado, né? Concordam? Tá, então tem que pensar. O TSQ, nesse caso, eu tenho que fazer com as concentrações e os teores finais, porque eles que estão dentro do esperado. Eu titulei 20, podia ter titulado 30, 50, 100, eu só ia gastar muito mais base, né? Isso não é interesse para você. Na prática, no dia a dia do seu laboratório de controle de qualidade, você sempre trabalha com valor de volume mínimo para dar bons resultados. Se com 10 ml de amostra eu consigo resultados suficientes para a aprovação, para que eu vou titular 20 ml? Eu vou gastar mais base, estou gastando material, vou gastar mais tempo, estou gastando mão de obra, vou produzir mais resíduo, que é prejudicial para a indústria. Então, não, gente. Então, eu posso titular 10, eu posso 10 com mais alguma coisa, posso titular 10 nas 10 com mais algo, não tem problema nenhum. Eu só preciso saber exatamente qual é a quantidade que eu estou colocando. Pergunta, gente. Claro? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Que bom que todo mundo entendeu, hein? Que joia que todo mundo entendeu. Então tá. O que eu quero desse relatório? Eu vou mandar para vocês informações para você determinar concentração em volume ou concentração percentual peso por volume, ou seja, vai trabalhar com essas informações. E o relatório, capa, tabelas, cálculos, tá? Então, não precisa de introdução, não precisa de objetivo, não precisa de metodologia, não. Eu quero tabelas de resultados e cálculos de resultados. É lógico, no cálculo você vai mostrar o que eu, né? Se eu perguntar para você, determine isso, então lá vai ter, né? A concentração tal, na forma de quê? De tabelas. Então, você tem que ter sempre uma tabela dos dados e tabelas dos resultados, tá? Então, o que o grupo tem que pensar é quais e quantas tabelas eu vou precisar para expor meus resultados de maneira que a pessoa que for ler entenda. Então, como faço isso? Como eu expresso os meus resultados em tabela? Fazer uma tabela com 20 linhas, será que não seria melhor dividir em duas tabelas de 10? Será que não ficaria mais claro? Colocar 10 amostras numa tabela só, ou 10 tabelas com uma amostra em cada? Vai ficar muito intenso, extenso? Você não vai perder ponto por ter muito ou por ter pouca, mas eu vou te mostrar sempre que você, como seu grupo também, tem que pensar. Gente, por que nós vamos separar essa tabela? Se tem 3 com mais 3, 6 resultados que se implementam, né, complementam para você mostrar o resultado do seu trabalho. Gente, a primeira versão de todos os relatórios é manual. A primeira versão de todos é sempre manual. A segunda, que você, se quiser, pode corrigir, que vai ser somado com a primeira dividido por 2, essa é sempre digitada. Então, a primeira versão manual, a segunda versão corrigida por vocês, sempre digitada, tá bom? Sempre assim, a primeira é sempre manual, a segunda é sempre digitada. Como vocês são 3, 4 pessoas do grupo, então, o grupo organiza, uma pessoa fica responsável em escrever manualmente e já vai passando o contador, já esperando as correções. Então, dá para um em uma semana, o outro em outra semana, ou seja, você vai fazer 2 ou 3 relatórios no semestre. Vai ficar responsável, né, para fazer as correções. Ok? Beleza? Então, ficamos por aqui. Um bom restante de semana para vocês. Qualquer coisa vocês me mandam, né, perguntando lá no chat e eu respondo assim que for possível, tá? Assim que eu já tiver alguma nota, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Eu passei umas na planilha, mas eu preciso liberar para vocês.
tá bom? Mas eu vou fazendo isso. Como você vai ter sempre acesso à nota do seu relatório antes, então você já tem acesso à nota, só não está numa planilha, né? Tá bom? Então, gente, até mais, fiquem bem, que seus familiares também fiquem bem, tá? Vou parar aqui a minha gravação e depois eu disponibilizo lá no site.